Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia. Desejo a todos vocês, inclusive você que está aqui pela primeira vez, muita paz. Hoje o nosso estudo na modalidade Perguntas e Respostas, em sua edição 23. Já inicio agradecendo, as pessoas que têm endereçado ao nosso canal suas dúvidas, seus questionamentos, que com certeza atinge muita gente. Então vamos para a primeira questão de hoje. Diz assim: fui à missa do domingo com meu pai. Minha mãe já havia, nesse momento, falecido há 6 meses e 7 dias. E quando entramos na missa, meu pai disse: hoje sua mãe está aqui. E viram uma senhora sozinha, com o mesmo cabelo da sua mãe, mesma blusa, mesmo corpo, tudo igual. E uma das poucas roupas, ela diz, que guardou em casa de sua mãe é justamente essa blusa. Então essa senhora estava lá sentadinha, ela chegou até a fotografar. E ela diz: temos a certeza, eu e meu pai, que era assim minha mãe. Quando cheguei em casa, adormeci e sonhei com minha mãe saindo da igreja muito triste e amparada por uma mão de uma negra que eu interpretei como uma senhora muito querida dela, que foi a sua babá. Procurei vários centros espíritas e me disseram que isso era impossível de ter acontecido. Você poderia me explicar? Gente, eu inicio dizendo que fico até um pouco triste, com alguns desses centros afirmando categoricamente de que esse fenômeno da aparição da mãe desta senhora era impossível de acontecer. Por que impossível? O primeiro estudo desse mês nós tratamos justamente sobre essa grande possibilidade que há do espírito desencarnado ele se corporificar até, que é no fenômeno que nós chamamos da materialização. Então, minha irmã, já vou lhe dizer, é possível sim, não é? Isso não é um estudo recente, como nós falamos anteriormente, esse fenômeno explodiu em toda a Europa no século XIX e muitas pessoas se debruçaram sobre esse estudo. Mas então eu vou lhe contar a você que mandou a questão uma historinha também da vida real. Essa moça esteve em nossa casa espírita e narrou o seguinte fato, de que ela teria sido criada por sua avó. E quando essa avó desencarnou, ela ficou inconsolável. Então essa moça nos disse que chorava todos os dias, o dia todo. Ela não se conformava com essa separação da avó e foi entrando num grave processo de depressão. Antes que isso acontecesse, pela misericórdia divina, o que aconteceu? Essa avó se materializou dentro do quarto da jovem e disse: minha filha, eu continuo viva. Estanque esse seu choro, essa sua lamentação, confie em Deus que nossa separação é apenas momentânea. A partir desse momento, a moça novamente se animou, conformou-se, resignou-se com os desígnios de Deus e a vida dela seguiu adiante, inclusive tornou-se mais adiante espírita. Então é isso, é mais um exemplo de materialização de um espírito desencarnado que teve a função de consolar a neta. Então sim, você que fez a pergunta, é muito possível que tenha sido a sua mãe que materializou-se temporariamente e se apresentou naquele ambiente religioso da missa que vocês estavam participando. E o mais interessante ainda é que você, em sonho, pôde viver essa experiência da ida de sua mãe quando saiu da missa. Triste, porque eu já tratei aqui também. Os espíritos que deixam a matéria também sentem saudade
também sofrem tanto quanto nós. Fazia, como você disse, 6 meses e pouquinho que ela havia desencarnado e muito possivelmente ela ainda estava um pouco irresignada com essa separação temporária de vocês e então, por alguma maneira, numa circunstância mais especial, possivelmente acompanhada do seu guia espiritual, ela então se corporificou naquele ambiente religioso. Essa explicação que eu queria lhe dar. A segunda questão é muito interessante também. A pessoa diz: dormi certa vez e me senti flutuando por sobre uma colina, me deslocando bem rápido, sentindo até o vento no rosto. Foi uma experiência boa, mas ao mesmo tempo assustadora. O que aconteceu comigo? Veja, nós também temos estudos aqui no nosso canal falando sobre esse momento muito especial da emancipação temporária da alma encarnada. Então, minha irmã, o que acontece é que durante a noite, quando o nosso corpo repousa, nós deixamos temporariamente a vida física, embora estejamos ligados por laços fluídicos ao corpo, nós ganhamos novamente uma grande liberdade, muito, mas muito parecida com aquela que teremos quando desencarnarmos completamente. Por quê? Porque quando estamos encarnados, nós vivenciamos duas naturezas: a natureza do corpo, da matéria densa, e a natureza do espírito. Então, no período da noite em que o corpo repousa, nós ganhamos essa liberdade e passamos a ter experiências fora do corpo, no mundo espiritual. E aí, atendendo essas leis do mundo extrafísico, o espírito, com essa liberdade que passa a possuir, embora temporariamente, ele se comunica através do pensamento, diferente aqui da matéria que nós usamos a voz, não é? O espírito também, atendendo essas leis, pode deslocar-se mundo afora, e que os espíritos, principalmente André Luiz, que desdobrou os conhecimentos do mundo extrafísico para nós, André Luiz diz que esse fenômeno chama-se volitação, que é o deslocamento flutuando do espírito na pátria espiritual. Então, a irmã diz aqui que foi muito boa a experiência, porque sentiu-se com muita liberdade, sentia até o vento batendo no seu rosto. Vamos lembrar aqui que ela estava seguindo no mundo espiritual com o seu perispírito, tá certo? Que é o corpo espiritual intermediário do espírito com a matéria. Então ela seguia com o seu perispírito e passou então a volitar. Então esse passeio, minha irmã, por cima da coluna de uma forma muito rápida, os espíritos dizem que pode essa velocidade chegar até a velocidade do pensamento. Então veja que o deslocamento do espírito é atendendo a leis completamente diferentes aqui do plano físico, onde a matéria é mais condensada. Então essa é a resposta. O que aconteceu com você é isso. E outras vezes virão, não se assuste. Normalmente você está acompanhada por seu guia espiritual, e essas experiências de desdobramento de vida extrafísica, embora temporária, repito, é algo muito natural dentro das leis de Deus. Vamos aqui, gente, para a terceira questão, que também é muito interessante. Dolorosa, mas importantíssima. A pessoa diz assim: assisti ao desencarne de minha mãe. Então pergunto, porque fiquei preocupada. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Gente, essa pergunta é muito importante, porque um grande número de pessoas é chamado a esse testemunho, e muitas vezes reside uma grande preocupação em quem acompanha esse processo do desenlace final do espírito aqui no mundo físico, retornando à pátria espiritual.
E vem realmente essa preocupação. Será que o desprendimento da minha mãe foi de forma dolorosa para a alma, para ela? Olha, gente, o Livro dos Espíritos, na questão 154, já nos responde muito bem essa questão. A espiritualidade disse a Kardec o seguinte, quando ela diz: a separação da alma e do corpo foi dolorosa para minha mãe? Resposta: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Então veja que resposta muito importante da espiritualidade superior. Então, nesse momento do desencarne, momento final em que o espírito está se desprendendo definitivamente da matéria, não há o sofrimento que nós aqui imaginamos. Na grande maioria das vezes, a alma encarnada mal participa desse momento. É muito natural que o espírito que está se desprendendo do corpo físico, ele já esteja num grau de amparo, de modo que ele nem participa mais desse momento final do desenlace. Por isso que diz aqui, a alma nada sofre. A alma percebe muitas vezes o ambiente, começa a entrar num certo grau de perturbação, porque ele está deixando o corpo físico e retornando à pátria espiritual. Então, esse transe, que pode demorar minutos, horas e mesmo dias ou até meses, vai depender da condição de cada espírito. Mas é isso, tranquiliza teu coração, minha irmã, porque o que dizem aqui os espíritos? Não há aquela dor que a gente imagina que o espírito esteja sofrendo na hora do desencarne. Ali normalmente é a equipe espiritual promovendo o corte dos laços que unem o perispírito ao corpo físico, e aí o desenfaixamento vai acontecendo naturalmente. Então, para você que assistiu o desencarne de sua mãe, a resposta que a doutrina nos dá é essa. Não, o corpo frequentemente sofre mais durante a vida. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são até um prazer para o espírito. Então, normalmente ele não sofre, e o pouquinho que ele sente de perturbação e alguma dor que se prove nesse momento, o espírito na realidade nos deixa enlutado, muitas vezes em pranto, sem aceitarmos o momento da separação, mas na realidade para o espírito que estava cativo, num corpo físico muitas vezes já desgastado, mas sofrido, para ele é um momento de grande êxtase, porque sentiu a missão cumprida e sabe o quanto será bom retornar ao mundo espiritual. Quando eu falei era uma questão mais dolorosa, também é essa quarta questão que eu vou narrar agora. A questão diz assim: perdi meu filho de 10 anos com um mal súbito numa piscina num clube de campo. Por que isso aconteceu? E após esse desencarne, qual foi o destino do meu filho? Duas questões. Por que isso aconteceu? E para onde foi meu filho depois do desencarne? É também uma questão muitíssimo importante. Quantas pessoas aqui no plano físico são chamados a essa perda de um ente querido, principalmente, e que dói bastante, não é? Foi até título de um estudo que nós fizemos, a dor nos filhos dói mais. Então, perder filho não é uma tarefa simples, é extremamente doloroso, mas há uma explicação que nos dão os espíritos superiores. Então vai a questão dela, por que isso aconteceu? E para onde foi o meu filho? Veja a resposta dos espíritos na questão 199 do Livro dos Espíritos. Por que a vida se interrompe com frequência na infância? Kardec pergunta com frequência porque realmente é um grande número, não é? De espíritos reencarnados
que ainda na fase da infância deixam o corpo físico e retornam à pátria espiritual? A resposta dos espíritos é assim: a duração da vida da criança pode ser para o seu espírito o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Então veja que isso é uma resposta muito importante e eles nos dizem isso como disseram a Kardec. Muitas vezes a morte de uma criança significa uma encarnação complementar, porque em outra oportunidade essa existência não se completou como deveria. E muitas vezes os pais de hoje participaram desse momento de interrupção dessa vida, não é? Então retornam ao palco da existência com essa prova ou expiação de receber um filho muito amado, muito querido, e com pouca idade esse filho precisa então retornar à pátria espiritual. Deus é soberanamente justo e bom, e isso não seria, gente, fruto de um capricho. Muito pelo contrário. São os desígnios de Deus funcionando na vida dessa família. E aí a pergunta diz assim: e para onde foi meu filho? Na condição de um espírito que estava encarnado num corpo ainda infantil, ele passa por um adormecimento, volta ao mundo espiritual e lá na erraticidade passa então a refazer-se espiritualmente, não é? Ele não continua com o perispírito de uma criança, ele vai então novamente tomando sua condição de um espírito que já reencarnou em várias oportunidades e vai aguardar sim um novo momento reencarnatório para dar seguimento à sua existência. Lembro aqui, finalizando nosso estudo, de muitas correspondências de Chico Xavier com jovens adolescentes que desencarnaram, muitos deles através de acidentes automobilísticos ou motos, e no entanto trouxeram cartas belíssimas dizendo: meu pai e minha mãe, eu continuo vivo, acolhido por meus tios, acolhido por meus amigos, e estou muito bem na pátria espiritual. Então, uma criança que desencarna terá sim o amparo divino através das mãos luminosas dos guias espirituais que acolherão esse espírito que deixa no nosso olhar prematuramente a matéria, mas que está seguindo um planejamento divino dentro das necessidades evolutivas desse irmãozinho que estava reencarnado. Então guarde, minha irmã, seu coração em paz. Não foi obra do acaso que seu filho desencarnou com tão pouco tempo de existência, sabendo que a vida onde ele se encontra agora é muito mais pujante do que nós imaginamos. Então, meus irmãos, meus amigos, espero que tenham gostado desse estudo, desses esclarecimentos da doutrina espírita, e até peço a vocês, não só divulguem bastante, deixem aqui seu like, e peço, mandem seus questionamentos, suas dúvidas aqui para o canal, que com certeza sua dúvida vai ajudar a muita gente. Paz a todos, se Deus assim permitir, próximo sábado estaremos aqui novamente.